Agora a gente vai para uma notícia quentíssima sobre um caso que o Universa cobre há 2 anos. O empresário Saul Klein, que é filho do fundador das Casas Bahia, o Samuel Klein, foi condenado pela Justiça do Trabalho a pagar 30 milhões por tráfico de garotas para escravidão sexual. Eles encontraram provas, evidências de que o Saul fazia isso, né? Traficava garotas jovens entre 17 e 21 anos para exploração sexual. A decisão saiu hoje e cabe recurso. O julgamento atende a um pedido feito pelo Ministério Público do Trabalho, que investigou o caso e confirmou os crimes. Inclusive, a gente já falou aqui, né, algumas vezes sobre essa história, e é importante lembrar, gente, que esse dinheiro não vai para as vítimas, tá? Esses 30 milhões. Eu vi muita gente perguntando nos comentários da matéria, para onde que vai? Como é uma ação pública do Ministério Público do Trabalho, a legislação exige que vá para um fundo. Aí, nesse caso, vai para instituições sem fins lucrativos e provavelmente pode ir para algo relacionado a direitos das mulheres. Mas é um reconhecimento da justiça sobre o crime, não deixa de ser. E, de alguma maneira, diz para as vítimas que elas foram ouvidas. Eu estou nesse caso já há muito tempo, entrevistei vítimas ao vivo, e pensar que aquela menina que chorou na minha frente está tendo uma resposta agora é o que me toca. Quando eu fiquei sabendo dessa notícia, realmente fiquei aqui bastante tocada. Eu queria lembrar aqui, gente, que nós estamos fazendo, então eu estou envolvida nessa investigação, a gente já fez um documentário sobre o assunto. Você pode assistir esse documentário que se chama Saul Klein, o Império do Abuso, aqui no YouTube. Eu preciso exaltar também o trabalho do Pedro Lopes Guimarães, que foi o repórter que descobriu isso, e também da nossa companheira de Sem Filtro, a Cris Fibe, que investiga esse caso aqui com a gente, também assina a matéria de hoje, falando sobre a condenação. E, Cris, é uma condenação importante não só para as vítimas, né? Para as mulheres todas saberem que pode haver uma punição, e para os homens, inclusive, né? Camila, é uma vitória, é uma condenação muito importante. Como você mesma falou, esse dinheiro não vai para as vítimas, aí no caso dessa condenação, mas sim para entidades que estão envolvidas, provavelmente, no combate ao tráfico de pessoas para fins de exploração sexual. Esse é um crime hediondo, grave. Trata-se de uma violação de direitos humanos e que, infelizmente, ocorre em várias partes do mundo. Camila, hoje, segundo uma pesquisa aí do Conselho Nacional de Justiça, 90% das vítimas do crime de tráfico de pessoas para exploração sexual são mulheres. E a gente precisa de políticas públicas que sejam efetivas na defesa da vida e do direito dessas mulheres. E é muito importante retratar aqui, eu quero dar parabéns para vocês, o trabalho de Universa, o seu trabalho, o trabalho da Cris Fibe, de todos os jornalistas que souberam exatamente como fazer o papel da imprensa para que ela seja uma ferramenta de apoio à sociedade, para que crimes como esse não fiquem impunes. Agora, para que a vitória seja completa, é necessário que a gente chegue na condenação e na prisão de Saul Klein. Achei ótimo você falar isso, Cris, porque eu acho que pode haver alguma confusão também e queria deixar isso mais explicado. A condenação do Ministério Público do Trabalho, ela não é de ordem criminal, não é penal, então não tem uma pena, não tem uma prisão. Tem uma denúncia que foi feita numa delegacia de Barueri, uma delegacia especializada em direitos das mulheres, as jovens, as vítimas foram ouvidas lá. Esse inquérito está se arrastando já faz quase 5 anos. No ano passado chegou a haver um indiciamento da polícia, o Ministério Público, a Justiça, pediu para que voltasse para a investigação, para a polícia, para continuar, faltavam algumas coisas, precisava ouvir mais gente, e esse é o ponto agora. Na área penal, está na polícia ainda, está na primeira fase, basicamente, do caso, e não tem data para que esse inquérito seja finalizado e para que se avance. Então, só para deixar isso claro aqui, e como a Cris bem colocou, esperamos como é que vai ser aí esses próximos passos, né? Ainda de acordo com o Ministério Público do Trabalho, nessa condenação aí de hoje, eles dizem que essa é a maior condenação até hoje por tráfico de pessoas em todo o país. É a maior multa já colocada. A reportagem, a gente procurou aqui o Saul Klein, os advogados dele, o advogado dele com quem eu
com quem eu já conversei em outras matérias, ele disse que não faz mais parte desse caso, ele não é mais advogado do Saul, e me passou alguns outros contatos. Quando a gente localizar quem pode falar pelo Saul, a gente vai atualizar nossas matérias, e se for aqui durante o programa, que às vezes eu fico de olho, eu falo aqui para vocês também, porque é importante ter o lado da defesa dele, dizendo, né, se manifestando sobre essa condenação. Ô Sema, essa semana você estava aqui com a gente falou do João de Deus, né, que a FIB classificou como o maior criminoso sexual do país. E agora a gente vê aí a maior condenação por tráfico de pessoas. A justiça está mais atenta a esses crimes contra mulheres? Parece que tem assim até alguma coisa meio didática, né, de condenar com uma multa grande para passar um recado. O que você acha? É isso que eu ia falar, Caio. Estou vendo esse movimento didático, né? De fazer com que casos tão violentos, tão agressivos como este, não passem impune e não passem tanto tempo aguardando algum tipo de condenação. Então, eu acho que é uma condenação exemplar. Eu não sei se a gente pode dizer que a justiça está mais atenta, mas é sempre importante a gente lembrar que a justiça é feita por pessoas. Nós temos leis, temos uma série de regulamentações, temos uma Constituição, temos um Código Penal. Ainda assim, quem vai fazer a interpretação de cada situação, cada ato, são pessoas. É por isso que a gente vê interpretações extremamente escabrosas, que você fala, nossa, como essa pessoa não consegue compreender este caso? E nós temos, sim, cada vez mais tido acesso a interpretações muito justas socialmente. Eu acho que eu vou um pouco de encontro com o que a Cris acabou de trazer, que é como a gente tem conseguido tratar o tema de violência contra as mulheres de forma mais robusta na imprensa nos últimos anos. Eu acho que isso vai trazer um impacto significativo para a justiça e como os casos são lidos, são interpretados. Então, sim, eu acho que a gente está nesse movimento de que casos assim não podem mais ficar impunes, assim como o caso de racismo e tanto outros que a gente tem tido exemplos nos últimos anos. Então, acho que a gente está num caminho positivo, ainda falta caminhar bastante, né, Ká? Mas estamos chegando lá. E eu vou aqui também fazer as honras de dar meus parabéns para o trabalho que vocês fazem, que é essencial e foi extremamente importante para esse desfecho, nesse caso. E vamos esperar os próximos passos, né, que ainda não acabou. Isso, vamos contar tudo aqui. Eu só quero me corrigir que eu falei que há quase 5 anos as primeiras denúncias foram feitas. Na verdade, faz 3. Foi em setembro de 2020. Eu tô falando que eu tô nesse caso desde o começo. Eu tô, tá, gente? Não é mentira. Mas é que é muita coisa. Às vezes a gente se perde. E realmente... A pandemia... teve pandemia, foi no meio da pandemia, isso mesmo. Mas é isso, então a gente vai pro nosso intervalo. As duas vão ficar aqui comigo, como sempre. Você também fica aqui comigo, que a gente já volta. Me espera.